Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, 7 de agosto de 2024, estamos ao vivo aqui, começando esse Rede Verdade, nessa contagem regressiva aí para o início oficial da campanha eleitoral aqui na Paraíba. Dia 16 de agosto começa a propaganda eleitoral, pode pedir voto, mas dentro dessa cobertura aí, a partir do final das convenções, a gente aqui já colocando, né, em prática a nossa agenda de cobertura das eleições, já com entrevistas, com sabatinas, com análise, e amanhã com um debate entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Você não pode perder às 10h15 da noite, tá? Ontem, quer dizer, na segunda-feira, dia 5 de agosto, foi o dia que encerrou ali o prazo das convenções partidárias, definindo aí os candidatos todos para as disputas em 2024. Então, nossa conversa de hoje é com um advogado, especialista em direito eleitoral, Jonathan Pontes, doutor Jonathan Pontes, nosso convidado aqui, ele que acompanha eleições e acompanha aí a questão do direito eleitoral, para explicar um pouco para a gente quais são os próximos passos até então. Mas antes, nesse mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba ontem realizou um workshop com jornalistas para poder ali explicar um pouco mais qual a dinâmica, apresentar ali alguns programas e alguns sistemas que serão utilizados nessa campanha para a gente poder levar para você a melhor informação. Nossa equipe esteve lá e acompanhou esse momento aí no TRE. Jornalistas e profissionais da imprensa paraibana participaram de um workshop presencial aqui na sala de sessões, na sede do TRE da Paraíba, sobre o processo eleitoral. Essa mesma formação também foi transmitida para outros profissionais que acompanharam de forma virtual, via o canal oficial do tribunal, pelo YouTube. A desembargadora do TRE Paraíba, Agamenilde Dias, disse que essa capacitação é muito importante porque a imprensa é parceira nesse processo eleitoral. Eu costumo dizer que a comunicação fluida, a comunicação cidadã e responsável, ela é uma ferramenta importantíssima para a estruturação e fortalecimento do processo democrático e dessas eleições que estamos a viver. Já o palestrante, que veio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, disse que a população também tem que ficar vigilante às condições do candidato. E dá para acessar todas as informações dessas pessoas que pretendem assumir a gestão municipal através da plataforma Divulga Candicontas. A utilização do sistema Divulga Candicontas é que você pode ter acesso aos dados do candidato, às propostas do candidato e da candidata do executivo, para que o eleitor e a eleitora possa fazer essa análise, se aquela pessoa merece ou não o voto. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode observar. É para todas as pessoas que têm interesse, basta você digitar no Google Divulga Candicontas e aí você vai ser redirecionado para esse site que vai ter todas as informações do candidato, nome, o número que deseja concorrer, enfim, e até suas propostas para as eleições. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Tá aí, doutor Jonathan Pontes, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, viu, no Rede Verdade. Muito boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem nesse programa maravilhoso. É um prazer estar aqui mais uma vez. Doutor Jonas, começou, né? Começou então a partir de segunda-feira, com o final das convenções. Explica pra gente quais são os próximos passos. Os partidos foram lá, convenções, fizeram as convenções. Eles fazem o quê com essa ata de convenção que eles fecharam aí até segunda-feira? Muito bem observado, Luiz. Nós temos um calendário eleitoral. Esse calendário ele foi, esse ano, estabelecido pelo TSE através da resolução 23738 de 2024. E também a lei estabelece que todas as eleições de 20 de julho a 5 de agosto é o prazo definido para as convenções. Findo esse prazo, qual é a próxima etapa? Independente do dia da convenção, quando o partido faz a convenção, ele tem 24 horas para enviar essa ata da convenção, que nessa convenção se escolhem os candidatos, se escolhem a tática eleitoral. Às vezes eu não tenho candidato a prefeito, mas eu posso indicar um grupo de vereadores. Ou não tenho nem prefeito nem vereadores, mas eu quero participar da coligação majoritária. E aí ele informa ao TSE através de um programa chamado Candex. Certo. Os partidos registram essa ata e enviam para o TSE. Qual é a próxima etapa? Vai se recolher os documentos de todos aqueles que foram escolhidos. Listados e escolhidos em convenção. Por exemplo, em João Pessoa, nós temos hoje 27 vereadores. Cada partido pode lançar até 28. Então, pega esses 28 candidatos, não mais são pré-candidatos, agora são candidatos ou escolhidos ou homologados em convenção. E você vai recolher a documentação referente à elegibilidade. Domicílio eleitoral, certidões da Justiça Criminal, a Justiça Eleitoral, desincompatibilização quem é servidor público, uma série de requisitos. E aí você vai transmitir agora um processo. Cada candidato
abre-se um processo eleitoral na Justiça Eleitoral chamado processo de registro de candidatura. E aí você registra isso. Qual é a etapa seguinte? Quem julga isso? Só para a gente entender. O juiz da zona eleitoral correspondente. O juiz analisa todos os pedidos de registro de candidatura de vereador e prefeito daquele município. Daquele município. Antes de chegar ao juiz, a equipe técnica da zona eleitoral avalia um checklist dos documentos. Por exemplo, o Luiz é pré-candidato. É candidato agora e pediu o registro. Não tem identidade. Está faltando a identidade, está faltando o alistamento militar. Comprovante de escolaridade, que é um requisito. Aí se intima o Luiz para que no prazo de até 3 dias apresente isso. Essa etapa é administrativa, que intima a própria justiça por WhatsApp, por e-mail, por oficial de justiça, dependendo do meio de intimação. Após essa etapa, que a gente chama administrativa ou saneadora, o processo volta para o juiz julgar. Só que quando o juiz coloca esse pedido no mural eletrônico de intimações, aí nasce um prazo muito importante. Atenção, Paraíba. Olha aí. 3 dias é o prazo máximo que a lei estabelece para uma ação de impugnação de registro de candidatura. O Ministério Público, os partidos adversários, outras coligações, podem impugnar o registro de determinado candidato ou candidata. Para isso, ele possui esse prazo apertado de 3 dias. Com base em vários critérios. Ele pode identificar que ele não preenche requisitos e está dizendo, olha, tem que ser impugnado porque ele não preenche requisitos ou foi condenado na ficha limpa, ficha suja e tal. Essa impugnação ela se refere apenas às questões de elegibilidade. Não entra no mérito de, por exemplo, na convenção ele fez uma carreata, ele comprou voto. Você está certo. Verifica-se, por exemplo, que ele estava com direitos políticos suspensos, condenação TCE, TCU. Verifica-se que ele estava com título em Bahia e transferiu para João Pessoa, mas fora do prazo. Ou que ele não está afiliado ao partido, ou estava com dupla filiação. Vários elementos referentes à elegibilidade. Certo. Agora, doutor Jonas, para a gente entender, qual é o prazo, então, que isso começa a valer? Ou seja, você está falando que o candidato vai lá, quer dizer, o partido vai lá, coloca a lista dos seus candidatos a vereador, a prefeito, bota no Candex, né? Isso e registra lá. Quando é que esse prazo começou de colocar esse pedido, se já começou, e até onde a Justiça Eleitoral analisa isso para dizer, parou, agora não analiso mais não, já analisei todo mundo. Porque o que acontece muitas vezes é que a campanha começa e o candidato ainda não tem o registro deferido, aprovado, e mesmo assim ele vai começar a fazer campanha. Explica para a gente esse prazo aí. Perfeito, Luiz. Após as convenções, então, abre-se a janela do registro, que é de 6 de agosto até o dia 15. Ou seja, começou ontem. Começou ontem, certo. E aí eu sou candidato, e aí eu peço o meu registro. A partir que eu peço o meu registro, eu vou ter que fazer uma etapa burocrática. Eu vou ter que abrir 3 contas bancárias e vou ter que pedir à Receita Federal um CNPJ. Dá trabalho. O CNPJ é até anterior às contas, senão não abre a conta. Peço o CNPJ, me identifico como candidato, abro as minhas contas e aí sim, a partir dali, do dia 16 de agosto, que o calendário estabelece, eu posso fazer campanha com o registro ainda em análise. Ele não está subjúdice. Eu posso ter deferido ou ser indeferido e posso recorrer. A gente já vivenciou isso várias vezes. Mas qual é o grande detalhe? É que, às vezes, por exemplo, eu falei aqui de João Pessoa, um partido que pode lançar 28 candidatos, mas só conseguiu 20. Ele ainda pode inserir mais candidatos, pode completar e eu posso substituir. Até que prazo? Até 20 dias antes da eleição. É o prazo máximo, que é 16 de setembro. A eleição é 6 de outubro, então até 20 dias antes. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Um determinado candidato a prefeito teve o registro impugnado pelo Ministério Público. O juiz indeferiu o registro. Ele pegou e recorreu para o TRE. O TRE certamente vai fazer um mutirão, uma força-tarefa para julgar todos os registros até o dia 16 de setembro. Mas digamos que não foi possível. E aí aquele partido, aquele candidato vai ter que tomar uma decisão. Eu enfrento esse debate na justiça, eu vou até o final... Apostando que eu estou certo. Eu estou certo, e aí eu vou arcar com as consequências do TRE e do TSE em Brasília, ou eu não discuto mais e substituo. Aí você pode substituir até 20 dias antes. Certo. Então, voltando, o prazo. Você pediu o seu registro, teve ele ainda, não foi analisado, mas você já pediu com as atas e com toda a documentação pertinente, você pode encomendar o material gráfico, fazer a identificação correta com o CNPJ, com a tiragem, etc., para poder, a partir do dia 16 de agosto, fazer campanha. Fazer campanha com o material já pronto. Então, vamos lá. Matematicamente, a rigor, teoricamente, a Justiça Eleitoral julga tudo até o dia 16 de setembro. É um prazo razoável para julgamento de todo. Ou seja, até o dia 16 de setembro, todo mundo estaria ficando sabendo se o seu registro foi aprovado ou foi reprovado. Exato. No caso de aprovação, ok, você já está fazendo campanha mesmo e você segue. No caso de reprovação, aí que eu quero perguntar, no caso de reprovação, foi indeferido. Aí o cidadão ainda quer ser candidato porque ele tem recursos para o TRE e para o TSE. Isso. Ele pode, se quiser insistir, uma candidatura indeferida, essa é a minha pergunta, eu acho que é objetiva, uma candidatura indeferida, seja em qualquer prazo durante o processo eleitoral,
Se o camarada quiser, ele sustenta aquela candidatura indeferida na primeira instância para poder recorrer ao TRE e ao TSE. Se ele ganha nas urnas, se ele é eleito, vai para votação, ele chega aí para votação ou esse indeferimento inicial, subjúdice, sob recurso, ele nem para a urna vai? Ele vai sim, foi muito boa a sua pergunta e a gente já viveu isso em outras épocas. Aí depois da eleição temos um outro processo, que é o processo da diplomação, que será até o dia 19 de dezembro. E na sequência a posse. Então esse candidato, hipoteticamente, o registro dele está indeferido, pendente de recurso. Ele pode fazer campanha, ele pode participar dos debates, ele pode receber verbas do fundo partidário. E aí ele vai ter que esperar a decisão final, o trânsito em julgado do seu recurso, da sua situação. Termina antes ou depois da eleição, esse trânsito em julgado? Geralmente fica para depois? Não. A Justiça Eleitoral, recentemente, nós temos o último exemplo, a eleição de 2020. 5.570 prefeitos e prefeitas foram eleitos. Menos de 100 tiveram essa situação no TSE de registro ainda sob júdice. Mas existe, é possível. Cabe também aos advogados estabelecerem as táticas de, às vezes, embargo de declaração, embargo de embargo, protelando para tentar dificultar o trânsito em julgado. Agora, doutor João, só para esclarecer, quando é que pode mudar? Para a gente entender, vamos lá, tem uma chapa hoje de prefeito, e de candidato a prefeito e candidato a vice. Essa chapa está aqui. Quando é que ela pode mudar, pode alterar, pode tirar o prefeito, pode ficar só o vice-prefeito virando prefeito, tira os dois nomes, bota a outra, pode fazer isso e até quando? Pode fazer isso sim, até o dia 16 de setembro. Por qualquer razão, seja um candidato a prefeito, esperava receber uma verba e não veio, aí disse, eu não quero mais, desiste, substitui. Aquele que é vice pode ser o prefeito, pode trocar os dois, pode trocar só o vice, pode trocar... Ou seja, então quer dizer que a convenção é um risco na água? Não, a convenção é um momento, porque você tem que precisava fechar, precisava encerrar. Precisava encerrar, precisa partir do início com um determinado grupo de candidatos. Agora, é bem importante, atenção, Paraíba, para essa substituição, todos os prazos eles obedecem à lei, inclusive retroativos. Se eu vou trocar um candidato a vice, ele tem que estar filiado até 6 de abril. Ele tem que ter cumprido um monte de prazo. Inclusive de desincompatibilização. Às vezes eu estou no serviço público e não saí porque eu não pretendia ser candidato a prefeito nem a vice. Permaneci professor, policial, enfim. Policial não, que é uma exceção, mas permaneci integrante do serviço público do Executivo. E aí o meu partido me chama, adianta, vamos lá, porque tu vai ser o vice. Eu não posso, porque eu permaneci vinculado a um órgão público. Isso tem que ser observado, porque muitas vezes na pressa, não os candidatos em si, mas a sua equipe técnica, contadores, advogados, gente da campanha, esquece alguns detalhes e dão munição para o inimigo impugná-lo. E tudo. Pois então pode trocar até o dia, até 16 de setembro. 20 dias antes da própria eleição pode fazer essa troca. Depois disso também não pode mais. Ou vai com o candidato que está ou não vai. Eu queria voltar para a convenção, porque com base em dois problemas que ocorreram aqui em João Pessoa, se você estiver por dentro, pode até detalhá-los especificamente, se não, eu quero só usá-los como referência. Tem um problema aí com o vereador Bispo José Luiz, de candidatura, de troca de partido, de convenção, se ele entra, se ele não entra, e tem um problema específico com o PL de Santa Rita. Só para contextualizar, o PL de Santa Rita tinha feito uma convenção para apoiar Nilvan Ferreira. Houve uma decisão nacional e estadual para tirar o partido de Nilvan Ferreira e levar para outra coligação. O diretório está sustentando, o diretório municipal sustentando a convenção que foi de apoio ao Nilvan, mas há um risco aí do partido formalmente sair para outra candidatura. O que é que, para a gente entender, quando uma convenção fecha a ata, o que é que pode ser feito com essa ata ou não? Pode modificar? Tem prazo de retificação nessa ata ou o que vale aquilo que fechou não se mexe mais? Foi muito boa a sua pergunta, Luiz. Em relação ao bispo, eu desconheço o processo em si, mas adianto que segue o mesmo padrão. Após a convenção, você tem 24 horas para enviar aquela ata com a lista de presença. Entretanto, antes do registro, os partidos podem se reunir nas suas instâncias executivas, não pode fazer uma nova convenção. As próximas decisões, deliberações, elas vão ser fruto de decisões partidárias, ou do partido ou da federação. E aí, nesse caso específico de Santa Rita, o PL Nacional, antes do prazo de convenções, ele estabeleceu uma resolução que teve impacto em Ingá, teve impacto em Aparecida, em algumas cidades, proibindo alianças com partidos de esquerda. No caso de Santa Rita, o Republicanos não é considerado um partido de esquerda, ele escaparia dessa resolução. Mas o PSB, que indicou o vice, é sim um partido de esquerda. Então, estaria contrariando essa norma nacional. Então, a convenção do PL que escolheu Nilvan Ferreira, essa decisão seria anulada
pela instância superior, independente do estatuto do PL, das preferências de instâncias. Por exemplo, o PT é diferente, tem uma primazia do diretório municipal do estadual. E aí o que acontece? Como essa chapa não tem um candidato a prefeito nem a vice do PL, o único prejuízo é para o tempo de televisão, para o tempo de rádio, porque aí você vai, mais adiante, tirar, se a decisão final for essa, tirar o PL dessa coligação. Aí é possível, sim, retificar a ata, 1, 2 ou 3, independente do número de vezes, até que momento? Até o momento do registro. Porque no momento que eu vou pedir o registro dos candidatos, um dos documentos obrigatórios é a ata de convenção. Eu tenho que juntar as certidões, a filiação, enfim, e a ata da convenção. Ou seja, pode alterar a ata? Pode. Inclusive, acho que o deputado Inácio Falcão, que é candidato lá em Campina Grande, ele fez a convenção, ele só conseguiu incluir o nome do vice, na terça-feira, né? No dia pós-convenção, na ata. Dentro do limite das 24 horas. Dentro do limite das 24 horas, ou seja, 24 horas a partir da meia-noite do dia 5, que foi o último dia, ou 24 horas a partir da sua convenção que você fez lá em 20 de julho. Meia-noite do dia 5 de agosto. Do dia 5 de agosto, mas se eu fiz no dia 20 de julho, é até meia-noite do dia 21. Isso que eu estou perguntando. É 24 horas após a sua convenção. A sua convenção, exatamente. E não ao último dia, né? Isso. Vamos falar sobre os próximos agora movimentos também, do ponto de vista de que impactam diretamente na população, que é a propaganda eleitoral. Para a gente entender, amanhã a gente está fazendo um debate, amanhã dos candidatos a prefeito, ainda com os candidatos confirmados em convenção. Isso. A campanha eleitoral em si, ela não está aberta ainda, não é isso? Começou. Não começou. Os candidatos não podem pedir voto. Eles não podem dizer nenhum número, nem podem pedir votos diretamente, né? Perfeito. Voto em mim e tal, meu número é tal. Até o dia 16 é essa restrição. No dia 16 aí eles já podem fazer isso. Perfeito. Qual é aí, o que é que eles vão poder fazer, então, a partir do dia 16 de agosto, para a gente entender? Muito bem observado, Luiz. Em todo o interior da Paraíba, aqui na capital também, João Pessoa, nós temos observado grandes eventos. As convenções foram verdadeiras apoteoses. Muita gente, bandeiras e tal. Veja, a legislação não permite, ela não proíbe, não é que não permite, ela não proíbe determinados atos. A única proibição desse momento que nós estamos até hoje, que é a pré-campanha, é o pedido explícito ou implícito de votos. Doutor João, só para registrar, essas imagens que a gente está vendo agora, são imagens lá do Teatro do Sesc, onde a equipe toda da Arapuã está começando, olha só, você está vendo aí primeiro. Estou vendo. Está começando aí a montar, inclusive, o debate para amanhã, às 10h15 da noite. Estou vendo ali, olha, ali são os 4 púlpitos, Isso. Né, os 4 púlpitos ali para os 4 candidatos, né, já confirmados, Cícero Lucena, Luciano Cartacho, Marcelo Queiroga e Rui Carneiro, para esse enfrentamento aí, para ser transmitido pela TV Arapuã, pela Arapuã FM, pela Band News, João Pessoa, também várias transmissões aí. Mas pode seguir, doutor João. Então, como eu falei, nós estamos no momento da pré-campanha. E a única proibição é o pedido implícito ou explícito de votos. Felizmente, a legislação ainda não acompanhou, não regulamentou a pré-campanha como um todo. A partir do dia 16 de agosto, aí você tem o contrário, você tem a permissão dos atos de campanha, carreatas, passeatas, comícios, reuniões públicas, onde há a possibilidade do pedido de voto explícito com a identificação do número. Hoje, dia 7 de agosto, existem algumas reuniões. Essas reuniões são chamadas reuniões de pré-campanha, de apresentação das propostas, da plataforma, uma prestação de contas de quem já foi, por exemplo, secretário municipal ou estadual. Olha, quando eu fui secretário eu fiz isso, desejo chegar a determinado cargo por isso e isso. No debate, todos os 4 pré-candidatos, não mais pré-candidatos, candidatos oficializados, escolhidos, homologados em convenção, mas não são candidatos de fato e de direito porque ainda não tem o registro deferido pela Justiça. Eles vão poder falar de suas plataformas, podem atacar, por exemplo, o atual prefeito, desde que seja no limite da ética e também da propaganda negativa. Não podem falar uma propaganda negativa, ofender a honra ou a imagem do prefeito que está em exercício. Mas pode atacar a gestão, pode fazer críticas, os outros 3 candidatos podem colocar por que desejam disputar. Eles têm esse limite. Com certeza a assessoria jurídica de cada um deles já preparou, inclusive para as dinâmicas do debate, tem que ter tempo igual, as perguntas podem ser sorteadas de acordo com o bloco, enfim. Eu tenho certeza que a TV Arapuã, como em todas as eleições anteriores, inclusive algumas que eu já cobri aqui, vai fazer um debate extraordinário. Deus quiser. Vamos lá, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco eu quero falar sobre propaganda eleitoral. Essa coisa de rádio e TV, quando é que começa, quando é que não começa. E se você já tem aí os tempos, os cálculozinhos de tempos aí de cada partido para a gente entender e fazer a soma aí, como é que essa soma é feita aí para estabelecer programa de rádio e de TV para essa disputa eleitoral. Rapidinho, 1 minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.